Depois de 1 ano e meio na Argentina, finalmente chegamos em nosso primeiro grande sonho, Ushuaia. Mas ao cruzarmos a fronteira de entrada na Terra del Fuego, na Argentina, descobrimos que estamos ilegal. E agora temos pouco tempo justo em um lugar com tantas coisas para fazer. Por isso, hoje não podemos perder tempo discutindo e brigando o que visitar nessa cidade tão encantadora. Então vamos deixar a inteligência artificial tomar decisão pela gente e nos guiar por Ushuaia. Engraçado é que a inteligência artificial nos trouxe num lugar... Uhul! Amor, hoje eu quero ir na Terra do Fogo, quero passear no parque, quero conhecer o Lago Zapata, quero tirar foto com o próprio fim do mundo, quero vir na outra 3, quero conhecer o Ushuaia. Não dá pra fazer tudo. Tem que escolher uma coisa pra fazer de manhã, uma coisa pra fazer à tarde e uma coisa pra fazer à noite. E olha lá. Vem seguir tudo agora. Bom, mapinha de RPG pra conhecer tudo. Posso também? Legal, hein? Vocês também são assim? Cada um quer fazer uma coisa? Tive uma ideia. E se a gente deixar o ChatGPT tomar a decisão pela gente do que a gente vai fazer no Ushuaia hoje? Gostei da ideia. Mas primeiro, o que é ChatGPT? ChatGPT é um computador super inteligente capaz de conversar com as pessoas e responder perguntas inimagináveis. Pergunta a ele, não? Eu perguntei pra ele antes. Ele respondeu isso. Posso com isso, Lebregão? Gostei disso, hein? Ó, tá vendo? Isso é uma inteligência artificial. Se você fizer uma pergunta genérica, como você faria pro Google, ela vai te dar uma resposta bem genérica. Tenta fazer uma pergunta bem específica e ela vai te dar uma resposta bem específica. Agora pede um roteiro simples e de preferência que não precise pagar para fazer. Aqui está um roteiro simples para você aproveitar ao máximo sua estadia de um dia na cidade, sem gastar muito dinheiro. Manhã. Comece sua manhã com uma caminhada no Parque Nacional Tierra del Fuego, que fica a apenas alguns minutos de carro do centro da cidade. Lá você pode apreciar a vista do lago, as montanhas e as florestas nativas. Ushuaia. Esse é o nosso sonho desde que a gente saiu de Floripa. Na verdade, o grande sonho. Primeiro deles, chegar no Ushuaia. E aqui estamos. Esse lugar está no meu bucket list desde que eu me lembro por gente. Sempre via fotos, imagens lindas. Era quase como o fundo do Windows. Finalmente a gente chegou aqui. É lindo demais. A gente rodou mais de 11 mil quilômetros para chegar até aqui. Com muitos desafios, muitas conquistas, muitas coisas legais e com muito aprendizado. Obedecemos às instruções do ChatGPT e passamos a manhã inteira no Parque Nacional Tierra del Fuego, o tesouro mais austral da América do Sul, segundo o próprio. Um lugar com montanhas majestosas e lagos cristalinos que formam paisagens de tirar o fôlego. Com certeza, um lugar para criar memórias inesquecíveis. Entretanto, não aproveitamos 100% do parque. Existem diversas opções de trilhas, cada uma oferecendo uma experiência única em meio à natureza selvagem da região. Mas não estamos com roupas adequadas para esse tipo de aventura. A Adri vem com um Converse branquinho fazer trilha num parque nacional. Quais são as chances daquilo ali voltar marrom pra casa? Pelo menos eu estou estilosa. Não estou estilosa? Coloca aí nos comentários. Chegamos no final? Chegamos no final da Ruta 3, que liga a Argentina do sul ao norte pela costa. Ou da norte ao sul, né? Ou do norte ao sul. Eu digo que é o começo, o Vini diz que é o final. E aí? E pra você? Se você visse que a placa tá 3.000 e poucos quilômetros e não 0, seria o final ou o começo? Acho que é tudo ponto de vista. Tem que dar o braço a torcer. O Vini tá certo. Aqui finaliza a Ruta 3. O quê? Dá o braço pra torcer. Ai, caralho.
Chegamos no fim da Ruta 3! E estamos a 4.000 e pouco quilômetros de Floripa, do início da nossa jornada nômade. Aí sim é do início, né? Do final. Até agora, o Parque Terra del Fuego é o parque que tem a melhor estrutura de todos os parques que a gente passou aqui na Argentina. Inclusive, foi o primeiro que a gente não viu nem lixo jogado nos lugares. 10 de 10. Eu não canso de ver essas montanhas dos Andes. A Cordilheira dos Andes está se tornando o meu lugar favorito no mundo. A imponência dela, o tamanho dessas montanhas, a energia que isso está trazendo. Eu não consigo não pensar que é essa energia que está conseguindo fazer eu continuar, independente das barreiras que a gente está encontrando nos caminhos. Eu tô muito feliz. É muito imponente, né? Realmente é lindo demais. Difícil de escrever. Lindíssimo. Chegamos no fim do mundo, amor. O Ninho ficou de castigo. A coisa mais gostosa tá sendo ver essa galega toda feliz desse jeito. Meu Deus. Que lugar incrível, que lugar incrível. Sério, não tem como descrever. Eu acho que eu não tô conseguindo passar na imagem pra você o que a gente tá vendo aqui. Eu acho que não tô conseguindo passar o meu sentimento disso. Diz aí, o que você tá sentindo de ver essas coisas? Porque, olha, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Eu tô num lugar que eu não posso estar, pra variar. Ah, e aqui no parque você pode avistar vários tipos de animais selvagens também. A gente viu 2 águias, 2 halcon que eles chamam, mas dá pra você ver pica-pau de Magalhães, dá pra você ver raposa, a gente chegou a ver uma raposa também, dá pra ver bastante coisa. Mas eu acho que eles devem estar enfurnados na casa porque tá um pouquinho frio agora tá esfriando de novo. Tá com fome? Sempre. Vamos pegar nosso lanchinho e comer aqui? A gente fez uns hambúrguer de quinoa. Mas ao sentar para comer, Dri e Vini recebem convidados inesperados. No. No. Human food. Not bird. Essa carinha de pidão. Tarde. Agora a gente vai pro centro de Ushuaia. Segundo o ChatGPT, Caminhe ao longo do canal Beagle. Visite o Museu do Fim do Mundo, a Plaza Islas Malvinas, o Mercado Municipal e a Catedral de Ushuaia. Todos esses locais podem ser visitados sem custo. Olha só, tá 1 quilômetro de lá do museu. O que você acha de parar o carro meio que por aqui e a gente ir a pé? a história da chegada dos europeus na América não foi uma comédia romântica. Está mais inclinado para um drama com muita ação de guerra e sangue. A chegada dos espanhóis à Terra do Fogo não foi diferente. Foi um marco de dor e destruição. Sob o manto da colonização, eles avançaram impiedosos, culturas milenares foram apagadas e vidas foram subjugadas. Nossa, que pesado, né? E agora o que o ChatGPT mandou fazer? Mandou a gente ir para a Praça das Ilhas Malvinas ou Mercado Municipal. Dá uns 16 minutos andando aqui do museu. E a gente caminha aqui no canal do Beagle. Colocamos no Google e viemos até um tal de El Mercado. Mas não é o mercado municipal. Estamos em busca dele. Não encontramos. Conversando com alguns lugareiros, nos recomendaram a feira de artesanato. Passamos e é muito bonitinha. Mas ainda não ficamos bem convencidos que seria isso. Paramos mais pessoas, perguntamos na rua e nos indicaram mercado centralizado que fica na frente do presídio. Como é, a gente ainda não sabe. Vamos passar lá para tentar descobrir como é que acontece. Tem algumas coisas que a inteligência artificial ainda não resolve. Tem que ser no boca a boca, perguntando. Afinal, quem tem boca vai a Roma. E olha que massa esses barcão da marinha, velho.
Olha que muito louco. Muito louca essa cidade que a gente tá. Olha isso, é montanha, 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 montanha e o mar. Quem é esse? Quem é esse o quê? O Omar. A gente não sabe, mas talvez é aqui. Aqui é um mercado centralizado e acontece 2 vezes ao mês, sempre no final de semana. E por incrível que pareça, o ChatGPT acertou. Tem um mercado centralizado de feira artesanal melhor do que a feira artesanal, inclusive. Engraçado é que a inteligência artificial nos trouxe num lugar extremamente local, onde os lugarenhos vêm. Não é turístico, é algo que eles trazem para os próprios empreendedores, para ajudar quem está começando a empreender e também tentar deixar os preços mais justos, ajudando realmente os locais a cuidar dos seus bochichos. Quem diria, hein? A inteligência artificial ia trazer os turistas para um lugar local. Travou tudo. E saímos com comprinhas, né? Obrigado, ChatGPT. ChatGPT nos indicou a um restaurante bem popular aqui, também de lugarenhos, tinha bastante pessoas que moram aqui, que estavam comendo no lugar, mas ele indicou a gente para comer a centolha. Eu vejo assim, eu fico com vontade de comer. A gente não vai pagar os 33.800 para comer uma centolha. E aí, para não errar, nós decidimos comer um... Como a gente gosta de um rock e gosta de comida gordurosa, a gente veio experimentar. Nesses lugares muito turísticos, normalmente escolher umas franquias é algo que não tem muito erro. Já que vão pagar caro, Pelo menos vamos ouvir uma música boa. cerveja boa. A cerveja tá bem boa. O dia estava quase terminando, por isso, obedecendo o ChatGPT, tínhamos que ir até o Cerro del Medio para ver o pôr do sol de lá. Mas antes, demos uma passada para conhecer a Plaza Islas Malvinas, um ícone argentino por sua recente guerra contra a Inglaterra. A Guerra das Malvinas, em 1882, mergulhou a Argentina em um profundo pesadelo. Sedenta por recuperar as ilhas que considerava seu território legítimo, o país lançou-se em uma invasão audaciosa. Porém, os jovens argentinos, heróis e ingênuos, enfrentaram uma máquina militar implacável. Sob o fogo inimigo, suas vidas foram ceifadas em batalhas cruéis. O preço pago foi alto, mas as feridas abertas nas Malvinas permanecerá eternamente marcada na alma argentina. Falta só el pôr do sol em Cerro del Medio. Estou muito ansioso para esse momento. A inteligência artificial está nos desafiando. Aparentemente é uma pista de esqui e tá fechado ali o lugar que era para subir. A gente tá tentando dar a volta, porque a gente tem que chegar nesse Cerro do Médio. Se o ChatGPT mandou, Temos que obedecer. Pelo menos por 24 horas, né? e ainda estamos dentro das 24 horas. Ah, eu não aguento mais isso. 3 graus. Ficou branquinho, tá? Não acabou o dia ainda. Ah, só deixa eu ver o que tem ali. E é por isso que a gente deixa a inteligência artificial tomar conta da nossa vida. Porque essa daqui, ó, é um demônio. O demônio mais lindo que eu já vi na minha vida. Só 24 horas. Depois, não sei. Será que a gente vai continuar? Trouxe pra gente pra lugares incríveis. Fez a gente conhecer coisas que os locais fazem. E a gente não precisou tomar nenhuma decisão. Economizou tempo e briga. E aí? Você deixaria a inteligência artificial tomar conta da sua vida por 24 horas? Tomar as decisões por você?
inteligência artificial, ela nada mais é do que uma ferramenta. E assim como qualquer outra ferramenta que a gente já tem hoje no mundo, ela serve para te ajudar a fazer as coisas mais rápido ou fazer de uma maneira diferente. É isso que nós levamos em consideração com o ChatGPT. A inteligência artificial, ela nos ajudou a economizar todo o tempo que a gente levaria pesquisando no Google, verificando os lugares, entendendo melhor cada roteiro, programando e colocando ponto a ponto. Tudo isso que a gente teria que fazer em talvez um dia inteiro, a gente conseguiu reduzir para 5 minutos. E tempo é a única coisa que você não vai ter como ter de volta. Então nós usamos a ferramenta, nós usamos a inteligência artificial como uma ferramenta para otimizar o nosso tempo. Agora, esse lugar é lindo. Eu tenho nem vontade de chorar. Nem acredito que a gente chegou aqui, amor. Olha só, a gente tá no Ushuaia. Check. E ó, tá 3 graus. Tcharam! Sobrevivi ao frio. Mas cuidado, não confie 100% no ChatGPT. Ele não é um ser mágico como um mestre dos magos. Verifique os horários de funcionamento dos estabelecimentos e também dá uma olhadinha no mapa para ver se tá tudo certo. ChatGPT nos ajudou a conhecer essa linda cidade, Ushuaia, e evitou até briga de casal, né, Vini? Mas nesse dia a gente foi além dos pontos turísticos, eu pesquisei e fiz tudo, e tá aqui, ó, além da Ruta dos 7 Lagos. Dá uma olhadinha e diz pra gente qual que você prefere. Islândia.